Boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui é o Percival. É, eu já fiquei um bom tempo sem produzir vídeos aqui nesse meu canal, mas eu gostaria de fazer esse vídeo resposta ao senhor genérico, ao vídeo O Fim da Sátira, como o Warhammer 40k e Helldivers acabaram com o gênero, porque, querendo ou não, eu senti que em vários aspectos é um vídeo um tanto raso, que ele se preocupa em expor o quesito da opinião dele sobre quesitos políticos e ele não se aprofunda no qual deveria realmente ser a temática do vídeo, que é as franquias como um todo. Estou produzindo este vídeo como uma resposta. Pense nisso como uma crítica construtiva, não como um ataque, não como como se atreve a ter uma opinião diferente assim. Eu respeito isso. Eu entendo que o senhor Genérico ele tem um vínculo político bem distinto. Ele é muito severo em relação à direita. E honestamente eu sou mais próximo a honestamente, eu tô querendo um ódio eterno contra tudo que é político. Então, se você já for me acusando de fascista e essas coisas, eu vou dizer que, honestamente, bro, você pode meter pau em todos os políticos que eu tô nem aí. Enfim, meu, minha maior crítica em relação a esse vídeo é que, embora ele utilize o Helldivers e o Warhammer como exemplos, ele não se aprofunda no que realmente faz essas franquias se destacarem. Ele cita o exemplo de Space Marine e fala: nossa, os Space Marines são muito foda, mas eles não param para criticar. E a razão disso, que eu concordo que o jogo Space Marine 2, que ficou tipo 10 anos para realmente ser feito, né? Eu tava esperando finalmente ter uma continuação dessa porcaria já tem muito tempo. Senti realmente que existiu mais uma falta na parte de expor a história. Do tipo, ele não explica o que é o caos, o que é o império, porque sim, o foco do jogo não é trazer uma crítica social legal sobre o que é o Warhammer. E acho que se você realmente quer ver um exemplo de videogame de como o Warhammer pode ser um universo totalitário, eu indicaria você tentar o jogo Rogue Trader, que é do pessoal da Allcat, que consegue expor melhor os detalhes, mas o Warhammer 40k com jogo de ação não realmente é o indicado. Tá, estabeleço alguns pontos, que o Warhammer 40.000 na verdade é uma de várias franquias que tem o nome de Warhammer. Tem os spin-offs, você tem a versão de fantasia, que é o Warhammer Fantasy, o Warhammer Old World, o Warhammer Age of Sigmar, seja lá qual for essa versão. E dizer que o Warhammer, o foco é uma sátira, honestamente, é, é a mesma coisa que você, sei lá, ir no México e falar que a única coisa que importa no México é o tempero da comida. Tipo, não, cara, desculpe, mas existe muita história, muitas informações que são muito mais relevantes do que esse pequeno detalhe. Sim, tem elementos sátiros em Warhammer, paródias e cômicos. Eu posso citar alguns de cara, do tipo. é, Tem um planeta, do Adeptos Mecânicos, que o nome do planeta é Metallica. E o objetivo deles é fazer o maior quantidade possível de barulho. Tipo, tem coisas ridículas assim de propósito. Tem aquele Inquisidor, que é o Sherlock Crusoe, Obi-Wan. Tem coisas que são realmente propostas para se deboche, mas isso é só um temperinho, é a capa inicial. A franquia não está realmente lá para fazer uma crítica construtiva, porque você tem que pensar que o objetivo inicial de Warhammer, queira você admitir ou não, é vender miniaturas muito caras. Games Workshop possivelmente é uma empresa mais moralmente quebrada do que a Disney, em minha opinião. Basta você só ver as formas de como ela ataca criadores de conteúdo como o nosso senhor Art Warhammer e muitos outros que têm opiniões distintas assim. E não é uma empresa que você levaria argumentos éticos a sério, principalmente com a forma como ela trata os seus próprios criadores, seus fãs, consumidores e por aí vai.
em relação àquele texto publicado em 2001 falando Warhammer é uma sátira, honestamente, aquele texto é um texto muito raso e ele reflete a péssima qualidade da escrita dos produtos atuais da Games Workshop. Exemplo atual é o que está no Codex dos Grey Knights, da 10ª edição, onde eles começam a desmantelar detalhes que deveriam ser misteriosos, que dão valor à franquia, mas eles optam em dar uma lacradinha. E sim, eu acho que o termo woke são críticas legítimas. Vejo que hoje em dia é batido acusar, mas sim, isso são presentes. São coisas que devem ser levadas a sério, sim. Mas, então, o que é Warhammer, de verdade? Warhammer é um jogo. É um universo que é de coisas grimdark. Grimdark é um gênero narrativo onde tudo que é pior vai piorar. E isso tudo é meio que uma desculpa para você botar várias facções diferentes para se matarem e você realmente não sentir tão mal por elas. Não só isso, como o Império, que é ele nem é a sombra do que um dia foi a humanidade, porque originalmente a humanidade passou pelo Star Trek. Aquela ideia da federação, da utopia, de um mundo ideal, onde podemos deixar nossas diferenças de lado, nossos preconceitos, a humanidade tentou isso e falhou. É verdade. Warhammer é meio que uma paródia tanto de Star Wars quanto de Star Trek, essas coisas. Porque, bem, eu não sei se você consumiu Star Trek. Confronto era presente, mas nunca foi o foco. Diplomacia era o foco. Você tinha figuras maravilhosas, como o Capitão Picard, que através das palavras conseguia salvar vidas. Véio. E infelizmente esse sonho morreu com o universo de Warhammer 40k. E por que isso aconteceu? Vários fatores. O primeiro fator, que a própria tecnologia traiu a humanidade. Você tem um período que... Eu não vou entrar tantos detalhes, porque isso não é tão relevante. Mas, tivemos um período nesse universo que foi basicamente o Terminador do Futuro. As máquinas se rebelaram e tentaram erradicar a humanidade de uma forma ultra brutal, a ponto que, até na atualidade, o Império, mais de 40 mil anos, sei lá, depois, permaneceu um trauma, a ponto de que você não utiliza inteligência artificial, abominável inteligência, como eles se referem. E a alternativa mais eficaz para substituir a inteligência artificial que eles conseguiram foi a criação de um servitor, ou servitores, que são pobres coitados, pessoas, são inocentes, são culpados, são criminosos, tanto faz, isso não importa. São pessoas que são lobotomizadas e transformadas em recursos, robôs, não robôs, mas ciborgues, né? Então você tem um computador da sua nave, tem algumas pessoas que são literalmente plugadas lá para serem basicamente bateria. E detalhe que sim, no Space Marine tem exemplos, você vai andando pelo cenário assim e você vê um servidor e ele tá falando com um AdMech. Ele fala, então, eu estou com a costela quebrada. E o cara, tá, dane-se, vá trocar as peças sobressalentes aí. É um universo que ele vai além do pessimismo. E é meio que a diversão. Sim. A ideia de Warhammer é um senso meio sádico. É um humor meio ácido. E é de propósito. É pra mostrar, tipo, ditadura é má? Sim, má. Mas sabe o que é mais legal? Esses orcs aqui lutando com você. Porque, volto a dizer, o objetivo de Warhammer não é conscientizar as pessoas. Nunca foi. Warhammer não é um local para fazer crítica social. Se fosse, não as coisas seriam muito diferentes, né? O Games Workshop. Ela não seria tão repugnante como uma instituição como ela é. Sobre o Império. O Império não necessariamente é fascista.
ele tem elementos similares ao fascismo, mas o Império chegou mais próximo de ser uma ditadura total, absoluta fascismo durante a Horus Heresy, durante a Grande Cruzada. Porque, bem, o Imperador estava tentando restaurar o que um dia foi a humanidade. Ele queria retornar ao Star Trek, ele queria que a humanidade fosse o governante, mas ele adotou a postura de não, a gente não pode aturar mais os aliens. Por que a gente não pode aturar os aliens? Ah, porque a gente tentou e eles também atacaram a gente. Veja, por exemplo, os Eldar. Não adianta o quanto a diplomacia a gente utilizasse com os Eldares, eles não querem. Eles acham que é tipo que somos inferiores, que é um o que? Você não quer entrar em guerra com a gente? Ah, seu monkey, seu macaco. Não. Pra vocês são tipo nada para nós. Tipo, vamos sacrificar vários de vocês só para. Por que não? E pior ainda, quando eles têm os Dark Eldar, que ainda são mais psicopatas. Você tinha raças que, no caso, elas nem têm miniaturas, não tem nem uma representação atual no tabletop, tipo Enslavers em outras raças da Horus Heresy, que é tipo, são raças que tinham prazer em escravizar humanos. Vários livros da Horus Heresy começam assim, você tem, por exemplo, várias raças que elas capturam humanos para fazer coisas terríveis com eles. E, queira ou não, não existe paz. Num distante futuro, não existe nada além de guerra. E é muito importante detalhar isso. Não existe nada além de guerra. Não só por causa das raças bizarras, tipo os Necron, que são é uma raça muito interessante. Eles têm aversão a nós que somos simplesmente orgânicos. Você tem os tiranides, que boa sorte tentar negociar com eles. Que são basicamente um cardume infinito de piranhas espaciais que vai devorar tudo sem se importar. E também os orcs. Lembrando que eles se reproduzem através da guerra. Então, quando você mata um orc, ele está liberando esporo que vai criar mais orcs. Não tem como utilizarmos a diplomacia, de racionalidade. O próprio slogan inicial fala: esqueça as promessas. Aqui é só guerra. E por que tem que ser assim? Bem, porque o Warhammer é um jogo de guerra. Você precisa de conflito eterno para que o jogo continue. Você tem os deuses do caos. E os deuses do caos, por mais que muita gente diga, eles são os vilões sim. Porque tudo que eles tocam decai. Veja o exemplo do Angron, que por causa da Butcher Nails, ele foi destroçado mentalmente e se tornou uma sombra do que ele um dia poderia ter sido. Ele tem uma história muito trágica. Você tem, por exemplo, o Fulgrim, que foi por causa do orgulho dele, da mania de caçar incessantemente a perfeição, foi a razão de que ele caiu. Você tem também o Magnus, que é tipo perdido na noção de buscar o conhecimento eterno, e por causa disso deixou que essas ambições dele cegassem, e até hoje todo mundo está pagando as consequências que ele causou. Então esse papo de Magnus não fez nada de errado, haha, muito engraçado. Mortarion, bem, quanto menos dizer dele melhor. Agora, em relação ao Império, muita coisa pode ser sim usada em relação ao Imperador. Tipo, tem muitos autores da Black Library que não gostam do Imperador e eles metem pau muito nele. Mas querendo ou não, a humanidade precisa do Imperador. Tipo, o Imperador poderia ter feito melhor em relação ao Conrad Cuss, ao Angron, claro. Isso não muda o fato que a humanidade precisa do Imperador. Porque se não fosse por ele, bem no momento que aparecessem os tiranidos na galáxia, já era o fim. Nós também não íamos conseguir nem viajar no espaço. Afinal, lembre-se que é por causa do Astronomicon que a humanidade consegue fazer as viagens na galáxia. Então, o lance de Warhammer, não só
Você pode dizer, ah, ele faz umas critiquinhas aqui e ali, tipo, é, ditadura má, tá? O imperador fez uns vacilos aqui. Sim, porém a humanidade não pode soltar dele. Em vários quesitos. Você tem quesitos que muita gente fala que é legal, que é preto, não é tão preto em branco. É um quesito de complexidade. E tipo, querendo ou não, tem muitas ditaduras aí que nego vai preferir morrer a querer deixar que essa ditadura seja substituída. A história do humano é assim. Pega um pouco a história da China para você ver o quão brutal muitos líderes eram e o quão leal as pessoas permaneciam, sabendo exatamente o que estavam fazendo. A complexidade da humanidade não pode simplesmente dizer, ei, é ditadura ruim, tá? É ditadura ruim, mas quando as suas opções são total extermínio ou uma ditadura ruim, as pessoas em grande parte vão optar em servir um tirano do que a morte certa. E essa é a situação de Warhammer. Até mesmo as pessoas que se rebelaram com o Império, elas trocaram um mestre ruim por algo muito pior. Se você achava que o Império era ruim, tenta servir num planeta onde os Iron Warriors comandam. Warhammer não é um cenário feliz, mas também não é uma paródia. E o que realmente é? Apesar de toda essa escuridão, ainda tem um pouquinho de esperança. Você tem os heróis de Warhammer. Tem muitos heróis. Um deles é os Ultramarines, que são até chatinhos e tal. E porque tem facções muito mais legais, na minha opinião. E essa crítica que o senhor genérico fez, assim, tipo, os caras legais, sim, tem que realmente mostrar o lado positivo, porque é o que mantém a humanidade ainda viva, essa rara e pouca esperança, porque senão seria apenas escuridão. Você tem figuras tipo o Dante, coitado do Dante, um homem que deu tudo para proteger os outros, serviram ao Império por mais de 1000 anos. A única coisa que ele queria morrer, a única coisa que ele queria era morrer. E nem isso ele pode. Ele tem que continuar lutando e servindo ao Império, dando tudo. E ele vai continuar lutando. Você tem os Sanguíneos, que excelente livro da House Heresy, onde ele faz um discurso e ele fala que ele queria ir embora. Ele queria largar tudo e fugir, mas ele não vai fazer isso. Ele queria simplesmente deixar que o Império morresse e viver a vida dele, mas ele não pode, porque ele tem a responsabilidade. Essa é a razão por que as pessoas gostam do Império. Não é porque é um fascismo. Você tem séries tipo Gaunt's Ghosts, que são soldados comuns lutando contra os horrores diários de uma galáxia que tá lá para destruir vocês. Warhammer é sobre esperança, não sobre fascismo. Mesmo na escuridão infinita do distante futuro, ainda tem uns brilhos lá esperando serem descobertos. Eu espero que esse vídeo tenha despertado um pouco a curiosidade de todos vocês e que procurem se informar mais, ver o que realmente se importa. E eu acho que muita coisa que eu disse também se aplica ao Helldivers. Porque por mais que tenha essas paródias assim no vídeo, Helldivers é sobre camaradagem. É sobre jogar uma partida no modo Super Helldivers, na situação onde, cara, como que a gente vai conseguir isso? E você tem aquele menino novato, que ele acabou de entrar na parte sem saber, e ele tá do outro lado, só que a nave já chegou, então você sabe o que você vai fazer. Você vai ficar lá, você vai conter o avanço daqueles robôs desgraçados até que seu amigo entre na nave, porque nenhum Helldiver fica para trás. É sobre isso que são essas franquias. Existe essa camada assim por trás, só que não é isso que nos chama para lutar nessa guerra eterna.
É o desejo de proteger quem é próximo, mesmo que estejamos cobertos pelas trevas. Eu sou o Percival e a gente se fala depois. Obrigado.